Nós nos levantamos nessa manhã como igreja para louvar, para adorar o teu santo e bendito nome. Ó Pai, capacita, Pai, a cada vida aqui nesta manhã, Pai, a cada irmão que ainda vai chegar, aqueles que não puderam estar, que o teu Santo Espírito esteja alcançando. Em o nome de Jesus é que nós oramos e nós agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Vamos cantar. Diga: vem. Essa é a hora da adoração. Diga: vem, vem, dar a Ele seu coração. Vem, vem assim, assim como estás para adorar. Então vem, vem, assim como estás diante do Pai. Ele te chama. Vem. Toda língua confessará o Senhor. Sim, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Sim, Deus. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Então vem, Ele te chama. Vem, essa é a hora da adoração. Sim, Senhor. Vem, dar a Ele teu coração. Ele te chama. Vem, vem assim, assim como estás para. Oh, estamos aqui, sim. Vem, assim como estás diante do Pai. Então vem, vem, cante. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Oh, toda língua confessará o Senhor. Todo joelho. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Cante mais uma vez. Toda língua confessará. Diga: todo joelho. Mas aquele que escolher, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua, sim, toda língua confessará o Senhor. Oh, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Então vem, vem para adorar. Vem, assim como estás. Vem, vem, irmão, vem para adorar. Vem assim, assim como estás. Aleluia, aleluia. Vem, que esta é a hora. Vem assim como você está. Vem em obediência a seu chamado, aquilo que o Senhor tem para você, meu irmão. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça Ele e agradeça o teu. Confiamos em. Diga pra Ele: pois só Tu és, pois só Tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, sim, e grande
cidade, na cidade. Ele é a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Aleluia. Grande, grande é o nosso Deus, é o Senhor em quem nos ajuda. Por isso diante dele nesta manhã, por isso diante dele nos prostramos. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Agradeça, agradeça e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Sim, queremos o teu nome engrandecer. Outra obra, Senhor, em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante a sua voz e cante mais uma vez a Ele. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos cantamos a ti. Obrigado, Senhor. Oh, cantamos em mim, pois só tu és, Senhor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante bem forte a Ele. Queremos o teu nome em grande. Oh, sim, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, sim, Senhor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Desfrute da presença desse Deus eterno nessa manhã. Aleluia. Você pode aplaudir ao nome dele. Aleluia. Obrigado, Deus. Pastor Jefferson.
A paz, aí, que bênção, hein? Vitória do povo de Deus, né? Parabéns a você que venceu a cama e o travesseiro, né? Não é fácil, né? Apesar que o calor ajuda a gente a sair, né? Fica mais fácil. Hoje aconteceu um fato muito doido comigo. Eu pus os aparelhos, agora estou de aparelho, viu? Então se for falar mal de mim, fala pelas costas. Que agora pela frente eu ouvo. Aí, eu cheguei aqui na igreja, falei, Marina, tem alguma coisa errada, só estou ouvindo desse ouvido, esse daqui não está funcionando. E tirei o aparelho e pus. Aí falei para o Mike, não sei o que aconteceu. Esse aqui está indo bem, esse aqui eu não consigo ouvir nada. Aí eu sentei aqui, eu esqueci de pôr a pilha nesse. Não vai ouvir nunca, né? Agora eu estou ouvindo tudo, dos dois lados, viu? Glória a Deus, né? Aleluia. Hoje é o primeiro dia do mês de outubro, olha que bênção. Estamos atravessando esse ano, né? E esse ano o nosso tema foi frutificar, né? A gente não pode perder de vista. Nós e a Igreja Manancial de Sião, o povo cristão foi chamado para frutificar, né? Então, ainda dá tempo aí de você frutificar, né? Correr atrás, evangelizar, falar, dar frutos, né? Não é só ganhar almas, mas dar frutos no reino, né? Uma árvore plantada junto a ribeiros, ela vai crescer frondosa e vai gerar frutos. E como a Maristela nos ensinou, não é para si que você gera fruto, mas você gera fruto para alimentar outras pessoas. Que coisa linda que é isso, né? Glória a Deus. Nós terminamos, então, o estudo sobre o fruto do Espírito. Concluímos hoje, né, com o domínio próprio. E nós aprendemos como é importante ter o domínio próprio, né? É muito importante mesmo. E hoje nós vamos falar de uma outra coisa. Eu vou falar um negocinho aqui, vê se você concorda comigo, olha. O amor de quase todos se esfriará. Aleluia! E aí, você consegue falar aleluia por isso ou não? Outra coisa. Alguns vão chegar no final e não vai ter óleo na lâmpada. Aleluia! Você consegue falar aleluia ou não? Agora vou falar, mudar a fala. O amor de muitos se esfriará, mas o meu não. Aleluia! Muitos vão chegar sem óleo na lâmpada, mas a minha lâmpada vai ter óleo. Aleluia! Sabe, a gente precisa resgatar. Ontem eu estava conversando com o irmão da igreja, e a gente tem percebido um marasmo espiritual. Parece que as pessoas estão meio zumbi, não está, pastor? A gente fala da necessidade de oração, fala da necessidade de buscar a Deus, e as pessoas estão assim, né? Precisa, né? E parece que estão encantados, há um encantamento, mas esse encantamento sobre a nossa tenda não vai vir, em nome de Jesus. Então nós precisamos nos despertar mesmo, porque os dias vão esfriar as pessoas, os dias vão consumir o óleo da lâmpada. Mas cabe a mim, irmão Luiz, cuidar da minha lâmpada, cuidar do meu aquecimento da minha vida com Deus. Aqui na igreja a gente vai estar sempre mesmo motivando você a buscar, dando estratégias, né, situações para que você possa, mas cada um vai responder pela sua. Você veja lá na história das 10 virgens, né, não teve o que as outras 5 que tinham óleo fizesse por elas, porque é algo tão pessoal que não tinha como passar para a outra, né? Então cabe a nós cuidarmos da nossa lâmpada, cuidar do nosso relacionamento com Deus. Aqui você vai ter sempre o nosso incentivo. Busca o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Assim está falando lá em Isaías, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Dia 27 de outubro, nós vamos ter um evento aqui na nossa igreja inédito. Nós estamos trazendo um pastor de fora. Ele é especialista no termo oração. Nós vamos ter um seminário, sábado, vai ser das 2 às 6 da tarde, e no domingo, às 9h30 às 11h30. Vai ocupar o horário da escola dominical, mas não tem problema, é um estudo sobre oração. Sabe, é algo que nós precisamos bater nessa tecla, porque olha para a situação que nós estamos vivendo como país. A quem que você pode recorrer aqui que você sente confiança? Você olha por um lado, está tudo comprometido, corrompido. Você olha por outro lado, não tem onde você se apoiar. Meu irmão, a oração é que vai mudar a nossa história. Porque quando nós oramos, é muito mais do que falar com Deus. A oração, a gente move o mundo espiritual. E nesse estudo que nós teremos, dia 27, é um sábado, e no domingo, dia 28, nós vamos tratar sobre isso. A inscrição é R$25. O que é essa inscrição? É a apostila que você vai receber. Então, a partir de hoje à noite, nós já estaremos fazendo a inscrição para os nossos
membros da igreja. E nós vamos abrir para outras igrejas, né? Nós vamos gravar um vídeo, vamos mandar para os outros pastores, mandar o material, para que o maior número de pessoas em Bauru possa ter acesso a esse estudo, porque é um estudo profundo e vai ser a nossa maior arma daqui para frente, a oração. Não vai ter algo mais poderoso que isso, porque a nossa oração, de fato, ela move as mãos de Deus. Amém, meu irmão? Não sei mais delongas, nós vamos agora para o nosso tema 41, é isso, do nosso devocional. Nós vamos estudar hoje, tema 40. Para frutificar é preciso obediência. E eu coloquei lá como tema, o Senhor. É isso, 28, 29? Sábado e domingo de outubro. 28 e 29 então. É que ele chega dia 27, desculpa, é isso mesmo. Ele chega dia 27, vai participar com a gente, nós vamos ter uma vigília no dia 27 aqui. E no dia 28 e 29 ele vai dar o curso, é isso mesmo. Obrigado, viu, Nircélia? Então o tema 40 é, para frutificar é preciso obediência. E o tema da aula é Senhor, e uma interrogação. Né? O que tem a ver Senhor com obediência? Eu vou só falar, tinha um homem que ele tinha 2 filhos. E ele chegou para um filho e falou, filho, faz isso, isso. E o filho falou, pai, pode deixar, eu vou fazer. E não fez. Chegou para o outro filho e falou, filho, você faz isso? Pai, o senhor sempre pede para mim, eu estou cansado, o senhor tem mais filho, por que o senhor fica só pedindo para mim? Mas ele parou, pensou, e foi lá e fez. Qual desses filhos foi o obediente? Né? Então, é algo para a gente pensar. Irmão Luiz, vem para cá dar aula. Os jovens vão sair com o Estevam, o Daniel vai sair com os adolescentes, a tia Dani, se tiver criança, tia Dani, vamos lá, Deus abençoe a aula de cada um de nós, aí vamos ser abençoados. Deixa Deus te usar, irmão Luiz. Igreja, paz do Senhor Jesus. O pastor Antônio Gilberto é um pastor que já faleceu há alguns anos. Ele dizia assim que a escola dominical é o povo do Senhor no dia do Senhor estudando a palavra do Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos estudar a palavra do Senhor. O tema então é o senhorio de Cristo. O versículo-chave está em Lucas 6,46, porém nós não vamos usar ele agora, que é quando Jesus, no sermão do monte, numa determinada altura, a impressão que se tem é que ele estava já saturado de ouvir tanta gente chamando ele de Senhor, mas ninguém tinha aptidão para obedecer o que ele mandava fazer. Então ele fala, vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Então, esse é o versículo-chave. Porém, nós vamos começar, o tema é o senhorio de Cristo. Acho que todos sabem, mas eu quero abordar aqui a razão do nome Senhor, do termo Senhor, que é o dono. Senhor é o dono. A relação entre Senhor e escravo é o que inspira-nos para falar de Senhor. O maior exemplo que nós temos para falar de senhorio é o tempo da escravatura, onde o perfil de senhor cabia uma obediência dos escravos. Os escravos, eles entendiam por imposição que eles precisavam obedecer o seu senhor. Então foi tirado toda a visão de senhorio para nós, como referência, para entender quem é Cristo sobre nós, é tirado da escravatura. Então a relação entre
senhor e escravo, a durabilidade da relação sempre dependeu do comportamento do escravo. A durabilidade e a qualidade da relação entre escravo e senhor dependia do escravo, sempre do escravo. Se o escravo era obediente, a relação então era durável, duradoura e pacífica. Se o escravo era desobediente, então seria uma relação marcada por castigos. Observação: o senhor era dono do corpo do escravo, por isso, se necessário, ele açoitaria o corpo do escravo. Alguém aqui não conhece o termo pelourinho? Tronco, podia ser um tronco de madeira ou um tronco de concreto, aonde o escravo desobediente era levado para esse lugar e ali ele era açoitado publicamente, para que os outros também pudessem entender que se não obedecesse, é aquilo que ia acontecer. Essa observação aqui de açoite, de correção, nós vamos precisar dessa informação no final da aula. Mas o senhorio de Cristo, então, é onde nós vamos pairar muito mais, no senhorio de Cristo. Então, a relação, no nosso caso agora, entre senhor e servo, a durabilidade da relação depende também de nós. A qualidade da relação entre nós e o nosso Senhor depende única e exclusivamente de nós. Segunda Crônicas 15, de 1 a 2, quem pode ler para nós? Segunda Crônicas 15, 1 a 2. O vento está deixando eu ler aqui. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Oded, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, eis que estais com ele, portanto, se o buscarde, ele permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo vos deixará. Amém. Então, a durabilidade e a qualidade da relação depende de nós, depende do servo. Se nós tivermos o cuidado de obedecer a tudo o que ele manda, então nós teremos uma relação duradoura, com qualidade. Porém, se nós deixarmos, nós seremos deixados também. O Senhor continua fiel, mas nós perdemos a referência, nós ficamos à mercê e não temos mais o cuidado do Senhor sobre nós. 1 Tessalonicenses 5, 23. Com esse versículo, nós vamos abordar o fato de que o Senhor Jesus, diferentemente
senhor empreendedor do homem que comprava escravos para ampliar os seus termos, os seus negócios, diferentemente do Senhor Jesus, agora ele não é dono só do corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o Senhor Jesus não é dono só do corpo físico. Como dono do espírito, ele é Senhor sobre o nosso entendimento. Aleluia. É Ele quem inspira o nosso entendimento, porque nós como cristãos sabemos que através do nosso espírito é que nós temos o conhecimento de Deus. Como dono da nossa alma, Ele é Senhor sobre as nossas emoções. Nunca, queridos, precisamos tanto dos cuidados de Deus sobre as nossas emoções como nos dias atuais. Não é isso mesmo, Marina? A Marina acabou de abordar alguma coisa comigo aqui sobre essa questão emocional. Então o Senhor, Ele é Senhor também sobre a nossa alma. Aleluia. E como dono do nosso corpo, Ele é Senhor sobre o nosso físico. Aleluia. O Senhor tem prazer em curar o nosso físico. O Senhor tem prazer em nos dar condições físicas para nos mantermos alegres, para nos mantermos satisfeitos. Então, Ele é Senhor sobre o nosso físico também. Aleluia. Os senhores empreendedores, eles iam a feiras para comprar escravos. Era o tipo de negócio da época da escravatura. Eles iam nas feiras e lá eles escolhiam os escravos que pudessem atendê-los nos seus negócios. Há um dito, eu não sei se é verdade, o Jurandir deve saber, que na época da escravatura, os negrão de canela grossa não prestavam para o serviço. Se eu vivesse naquela época, eu seria um péssimo escravo então, porque eu, Rafael, tudo canela grossa. Diz que eram aqueles negros da canelinha fina, que eram os negros bom de pega. Isso é o que dizem, eu não sei se isso é verdade. Irmãos, e isso não está tão longe da nossa memória. Meu pai nasceu em 1918, morreu faz 20 anos. O meu pai contava que ele resbalou na escravatura. Meu pai, ele contava que ele foi levado de Minas para o Paraná, na época em que o Paraná estava bombando a questão da agricultura. Meu pai foi levado de caminhão, descalço. Meu pai não usava sapato. Quando tinha uma festa e ele precisava pôr um sapato, ele sofria, porque os dedos dele eram tudo aberto assim. Meu pai andava descalço. Então meu pai resbalou a escravatura. Eu ouvi muita coisa do meu pai sobre isso. E eles foram levados de Minas Gerais para o Paraná como escravos, em caminhões, quando adolescente. Então não está muito longe da nossa realidade, está bem fresco na nossa memória algumas informações sobre essa questão da escravatura. Então, os senhores, eles iam nas feiras. Vocês já imaginaram que situação? Pessoas expostas numa feira, amarrados para serem comprados para negócio, para trabalho. Mas assim era na época. Os senhores, então, eles visitavam feiras para comprar escravos. Nós vamos ler agora em Colossenses 1, a partir do versículo 13.
Colossenses 1, a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o 20. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Aleluia. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estão na terra, como a que estão nos céus. Amém. A vós... Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse para os irmãos, né, os empreendedores da época, eles iam na feira, né? E você se considera um escravo de Jesus? Pelo entendimento que nós temos de servo do Senhor, você se considera um escravo? Diferente do Senhor que ia nas feiras, Jesus foi aonde para nos buscar? Versículo 13. Jesus, o nosso Senhor, ele foi nas trevas nos buscar. Ele nos tirou das trevas, de potestades. Potestades é poder. Ele usou o seu poder para me tirar das trevas e fazer de mim um escravo dele. Aleluia. No versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, se no versículo 13 ele é Senhor e general, porque para entrar nas potestades, para entrar num lugar sombrio, de trevas, com resistência, para tirar alguém, tem que ser homem de guerra. Então, no versículo 13, ele é o Senhor general. No versículo 14, ele é o Senhor do resgate. Ele nos resgatou de potestades, aleluia. No versículo 15, ele é primogênito, ainda é o versículo que o pastor Rui leu. No caso de primogênito aqui, não é o primeiro gerado aqui. O apóstolo Paulo não está falando de geração, ele não é o primeiro porque ele foi gerado primeiro, não é isso. Aqui, primogênito aqui, é o primeiro autor, ele é o autor de todas as coisas, por isso ele é primogênito de toda a criação, foi ele quem fez, ele é o autor de tudo, então ele é Senhor sobre todas as coisas na terra, aleluia. Vamos analisar agora o versículo 16, ponto a ponto. É muito interessante, olha. E agora todos vocês vão participar. Porque nele foram criadas todas as coisas. O que é todas as coisas? É tudo. Todas as coisas é todas as coisas. Você consegue imaginar que todas as coisas que existem, todas as coisas, Jesus é o autor de todas elas?
por isso Ele é Senhor. Então, todas as coisas é todas as coisas. Agora, essas coisas que o apóstolo Paulo cita aqui, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Você é capaz de enumerar tudo o que há no céu? Nós não conseguimos nem imaginar plenamente o céu. Será que o céu é grande? Será que o céu é poderoso? Ele é Senhor sobre todas as coisas que há no céu. Se é impossível para a nossa mente entender o mínimo do que há no céu, mas você pode falar para mim o que há na terra? Já fica mais fácil, fica mais palpável para nós, né? Ele é o autor de todas as coisas que tem na terra. Por isso, Ele é Senhor sobre toda a terra. E quando nós cantamos isso, nós cantamos com alegria, porque nós temos esse testemunho de que Ele é Senhor sobre todas as coisas na terra. Aleluia. Seguindo aqui o versículo 16, ele fala assim, ó, que sejam tronos, sejam dominações, principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. O que é trono? Trono é poder, soberania. Dominações, o que é dominações? É o resultado de uma relação social de poder, onde um manda e outro obedece. Isso é dominações. Quando eu estava estudando isso aqui, queridos, ao mesmo tempo que eu fiquei estarrecido de ver como que as pessoas hoje que estão no poder, elas se mostram arrogantes, e algumas atitudes delas parece até que elas estão querendo colocar como soberano sobre uma condição, sobre a vida dos outros. Aí eu pergunto, será que essas pessoas sabem quem é Jesus? Será que essas pessoas conhecem a Bíblia e sabem que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, sobre tronos, sobre soberanias, sobre dominações, sobre tudo? Ao mesmo tempo que eu fiquei estarrecido, eu fiquei com muito temor, porque a gente percebe que não é uma ação humana o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu vou falar do Brasil porque fica difícil falar de mundo, né? Mas mais sobre o Brasil. As pessoas que estão agindo com tanto poder, essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Não sabe quem é Jesus, senão eles não assumiriam tanto risco assim. O que é principado? Principado é governo. Jesus é Senhor sobre toda a governança que existe na terra. Mas o que intriga é que Ele não interfere diretamente hoje. Mas vocês já imaginaram um dia, quando acontecer o conhecido por nós trono branco, onde todas as pessoas terão que comparecer para dar conta das suas ações, das suas atitudes? Eu gostaria muito
que esses, entre aspas, supostos poderosos se convertessem hoje e conhecessem ao Senhor, e conhecessem ao senhorio de Jesus. Mas se isso não acontecer, lá no trono branco, eles vão saber com quem é que eles estão mexendo. Antes da Marina falar, veja bem, Jesus não deu poder para a igreja julgar, mas Ele deu poder para a igreja revelar Ele, revelar o senhorio dEle. E as pessoas que hoje fecham ouvidos para essa verdade, infelizmente, só no dia do juízo eles vão saber quem é Jesus de fato. Eles vão entender com o que é que eles estavam lidando o tempo todo e não sabiam. Mas eles um dia vão ter oportunidade de saber. Pode falar, Marina. Não, quando o senhor estava falando a respeito da soberba, né, desses poderosos, eu me lembrei ali do Titanic, né, quando falaram, né, ninguém pode afundar esse navio, né. Então, mediante todo o poder que fizeram aquilo ali, aquele navio afundou, né. E aí agora a gente vê aquele projeto, que eu não vou saber falar o nome, daquele navio, não sei como que chama, que fizeram para chegar até perto do Titanic, porque existe uma grande curiosidade, né. Então foram homens ricos que fizeram, né, e nada disso adiantou, porque... Submarino. Aquele submarino, né, e aquilo explodiu antes mesmo de chegar ali. Então a gente vê assim que é uma coisa que não adianta o homem querer ser maior que Deus, né? A seu tempo Deus mostra, Deus permite, né? E dentre a situação que a gente vê, mesmo do nosso Brasil, a gente vê que Deus espera, né, que o homem se arrependa e se converta, né? Deus ainda é tão amoroso que espera que situações de pessoas arrogantes se rendam a Deus e reconheçam que só o Senhor é Deus, né? Seria muito bom que eles reconhecessem, né, que eles percebessem isso. Mas, enquanto isso, nós vamos vivendo aí essa triste realidade, né? E para nós é um conforto muito grande nós reconhecermos o senhorio de Cristo e entender do que Ele é capaz. Fala também de potestade. Potestade é poder. Hoje, quando se fala de poder, hoje nós pensamos logo na China, né? E todo mundo estremece só de pensar na potência que é a China, né? Mas do nosso ponto de vista, fica muito confortável a gente olhar a China, porque nós sabemos que tudo aquilo lá só existe pelo Senhor também. Então, tudo aquilo lá está sob o domínio do Senhor. Eles só vão até onde o Senhor permitir. Então, queridos, Paulo foi muito feliz na carta que ele escreveu aos Colossenses, em mostrar Jesus dessa forma para nós. Ficou muito bem colocado. Isso é uma grande revelação. No versículo 17, fala de subsistência. Tudo subsiste por Ele. No caso, subsistir é sustentar toda a criação. Subsistir significa autossustentar ou autoprover, mas os recursos vêm todos de Jesus. Então hoje, nós é quem providenciamos nossos recursos hoje. Nós é quem vamos à luta, nós é quem vamos para o trabalho, nós é quem levantamos os recursos. Mas quando eu penso que tudo isso vem de Jesus, me dá uma alegria, uma satisfação tão grande, de saber que eu ralo, eu faço de tudo para levar o pão para casa, mas tudo isso provém dele. Aleluia! Tudo foi criado nele e tudo é para ele. Então tudo que nós fazemos, queridos, é para o Senhor Jesus. Ele é o Senhor
sobre a nossa vida. Versículo 18 fala que Ele é o cabeça. Aleluia. Cabeça da igreja. Irmãos, qual que é a função da cabeça no corpo? O corpo não faz nada sem a cabeça. Então, você se sente realizado em saber que as suas pequenas ações do dia a dia, elas só fluem satisfatoriamente porque você tem o Senhor Jesus como cabeça da sua história, da sua situação, das suas atitudes. Fazer parte de um corpo da igreja traz para nós os plenos cuidados do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Isso é muito bom, queridos. Nós sabemos que tudo o que nós fazemos tem uma coparticipação do Senhor. E aí, quando nós fazemos uma coisa que dá certo, nós imediatamente mandamos a glória para Ele, a honra para Ele, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Versículo 19 fala que Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, Ele é o Senhor da ressurreição, e nós só vamos ressuscitar porque Ele ressuscitou primeiro. Imagine que no arrebatamento haverá uma ressurreição maciça na terra, e essa ressurreição só vai acontecer porque Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o Senhor da ressurreição. Aleluia. Eu posso ficar tranquilo, eu não sei se eu vou viver até a volta de Jesus, mas se quando Ele voltar eu já não estiver mais aqui, eu vou ressuscitar da mesma forma que Ele ressuscitou, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o primogênito dentre os mortos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, amados, com relação aos açoites que eu falei inicialmente, que eu falei para os irmãos guardar para esse momento, diferentemente do Senhor, o empreendedor, aquele que é o dono do corpo do escravo, e por isso ele castigava o corpo do escravo, o Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre toda a criação. Então, toda a criação terá que dar satisfação para Ele no final. Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Quem lê, vai ler do 11 ao 15. Depois um outro irmão vai ler o 21, do 1 ao 8. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram seus mortos, que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém. Agora, aqui está um castigo geral daquele que não apenas é o dono do corpo, mas que é o dono de toda a criação, o Senhor de toda a criação. O que pesou no meu coração quando eu estava estudando isso aqui? Eu fiquei imaginando um deputado, um senador, que hoje está defendendo com unhas e dentes a questão do aborto, e que votam favorável ao aborto. E aí você ouve, queridos, eu não sei quantos tiveram acesso a uma explanação que a Michele fez sobre a concepção, sobre a vida do embrião até a formação completa de um feto, em que é nesse momento que eles são obstruídos, ou por uma injeção no coraçãozinho deles, ou então por mutilação. Aí eu fico pensando, queridos, como é que um presidente da República, como é que um senador, como é que um ministro que hoje se acha o grande, quando ele chegar diante de Jesus nesse dia? Jefferson, como que vai ser a situação? E nós não conseguimos jamais convencê-los hoje de que haverá uma cobrança. E aí, não é aquela questão parcial de levar alguém para um tronco porque não obedeceu e açoitar a pessoa. Aqui não. Aqui o açoite será lago de fogo eternamente. Porque o tempo todo a igreja estava anunciando que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o autor de toda a criação. E hoje eles, por uma questão de poder, eles defendem o meio ambiente com uma postura de que são justos. Mas na verdade é tudo para defender o seu próprio bolso, o seu próprio recurso, para conseguir criar leis injustas. Mas eles não sabem que Jesus é Senhor sobre todas as leis. E que muitas das leis que hoje passam largamente num congresso, estão batendo de frente com a lei da verdade, que é a lei de Jesus. Isso traz para nós, como igreja, um conforto memorável, de saber que nós somos servos do Senhor, a serviço dEle, para convencer as pessoas daquilo que está errado. Então, nós não vamos pagar pela vida deles. Eles vão enfrentar o Senhor no dia do juízo, com todos os testemunhos que eles ouviram de nós, com todas as pregações que eles ouviram. E aí, é por sua conta e risco. Irmãos, a indústria do aborto, ela é bizarra. Eles investem tanto nisso, e eles não estão nem aí para a consequência. Hoje, as informações do trauma pós-aborto que acontece, não é só o problema da criança ser morta, ser ceifada na barriga, é o trauma que vem depois para as pessoas que se envolveram no aborto, para mães que nunca mais serão a mesma, se Deus não tiver misericórdia. Nunca mais terão uma condição emocional satisfatória mais, no seu relacionamento com o seu esposo, no relacionamento com uma
posterior à gravidez. Eles são responsáveis pela ansiedade, pela depressão que hoje assola a terra, que hoje mata muita gente. Então, se alguém vai encontrar Jesus no dia do juízo, para dar satisfação de alguma coisa, serão por essas coisas aqui. Porque eles não conseguiram acreditar na palavra da verdade que a igreja pregou o tempo todo. E não é só isso. Tem a questão das drogas também. Eles colocam a droga numa posição em que parece que, liberando as drogas, eles estarão trazendo benefício para a sociedade. Mas eles não param para pensar que muitas mães perdem o sono o tempo todo, por causa de filhos, de netos que estão envolvidos até a cabeça nas drogas. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em defender o seu próprio poder, o seu próprio conforto, a sua situação financeira. Mas o Senhor, que é Senhor de todas as coisas, o tempo todo Ele está cuidando das pessoas, e foi por isso que Ele nos buscou nas trevas, foi por isso que Ele nos tirou da potestade das trevas, e nos trouxe para a luz, não só para que nós pudéssemos entender, mas que também pudéssemos lutar pelas pessoas. Então hoje, o que nós vemos, queridos, no mundo atual, na política atual, é um grupo de pessoas que estão indo numa velocidade assustadora contra a autoridade de Jesus. E o dia em que eles baterem de frente com Jesus, que não é mais aquele Jesus que veio para ser humilhado. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que é para nós termos o mesmo sentimento que ele. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Mas essa posição do Senhor foi uma posição para que Ele pudesse assumir o lugar da humanidade, para que Ele pudesse mostrar a humildade e posteriormente resgatar o homem das trevas. Mas no trono branco, Ele não será humilde. No trono branco Ele vai fazer a conclusão de tudo aquilo sobre o qual Ele é Senhor, e que não foi dado a Ele uma satisfação, não foi observado. E Ele dá uma palhinha lá em Lucas 6,46, quando Ele fala: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. No trono branco, eu imagino que muita gente vai querer corrigir, vai querer voltar atrás. Mas aí o Senhor simplesmente vai dar o veredito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está reservado para homens, para mulheres? Não, que foi reservado para o diabo e os seus anjos. Todos aqueles que não obedeceram ao senhorio de Cristo, se fizeram diabo, se fizeram anjos caídos, e aí então eles vão ser lançados no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 1 a 8, e aqui nós vamos fechar. Apocalipse 21, 1 a 8.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará. Aleluia. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Aleluia. E será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e Aleluia. o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Está aí, amados. Parece que não vai acontecer nada, né? Eu quero confortar o seu coração com tudo que você vê no Facebook hoje, no Instagram, de todas as notícias ruins que você tem sobre a injustiça, né, que o mundo está passando hoje, que o Brasil está passando hoje. Mas o meu Senhor, o teu Senhor, Ele disse que vai fazer todas as coisas novas. Ele vai apagar da nossa memória, porque Ele é Senhor sobre a minha memória, sobre a sua memória. Ele é Senhor sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Fica tranquilo. Sabe esse desgaste que você tem hoje com o seu cotidiano? Ele promete aqui nesse texto que a Marina leu, que Ele vai renovar tudo. A justiça dEle vai passar a limpo todas as coisas. O que eu achei interessante é que nem a terra vai escapar. Você já pensou? O céu foi contaminado, nem o céu vai escapar. Não vai se haver mais, vai ser renovado tudo. Ele é Senhor. Eu fico pensando, Jefferson, pastor Jefferson, hoje a gente se limita, né, a situações, tem tantas coisas bobas que nos pegam hoje, que nos fazem entristecer. A gente perde tanto tempo, às vezes, com uma coisinha tão pequena. Mas o Senhor, que me tirou das trevas, o qual eu sirvo, Ele é Senhor sobre todo o céu, sobre toda a terra. E a palavra que Ele dá para mim e para a sua alma hoje, é para você ficar tranquilo, que vai chegar um dia, em que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não é lágrima física que não, é lágrima do coração, do espírito, da alma. Tudo aquilo que atrasou você tanto tempo, que te entristeceu, que te enrugou, Ele vai deixar tudo novo, aleluia, aleluia. Bebês que foram injustiçados aqui, que foram tirados, arrancados brutalmente do ventre. Os ignorantes pensavam que eles não tinham ainda espírito, que eles não tinham alma. Eles já tinham. Nós vamos ver esses bebezinhos todos vivendo no céu, todos livres da angústia. Fiquei muito triste de saber, por especialista, que foi possível em alguns casos, detectar até lágrimas dos bebezinhos que estavam sendo mortos na barriga, no útero. Que angústia! E o Senhor,
Ele não pôde interferir, porque Ele não é juiz hoje Ele é Senhor, Ele é o Salvador. Mas o dia em que Ele se colocar como juiz, Ele promete aqui que vai corrigir tudo, não vai ficar nenhuma aresta, Ele vai satisfazer toda a sua criação, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Queridos, vivam esse domingo com a paz desse Senhor, do seu dono. Se tranquiliza sobre o fato de que Ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos, tudo aquilo que você passou, até coisa que não veio para a sua consciência, que te abalou, que abalou o seu físico. Ele promete que vai fazer novo todas as coisas, Ele vai limpar tudo, Ele vai nos dar uma satisfação plena, e mais ainda, Ele diz que vai morar com a gente, aleluia, vamos morar no mesmo tabernáculo. Que Senhor maravilhoso! Ele lavou todos os nossos pecados, Ele apagou todos os nossos pecados, Ele jogou no esquecimento, tirou você de um lamaçal terrível, firmou os seus passos, firmou os seus pés, e hoje Ele caminha com você, hoje Ele te cura, hoje Ele te liberta, hoje Ele te traz paz, Ele te traz a esperança de que um dia você vai viver plenamente com Ele. Esse é o Senhor, aleluia, esse é o nosso Senhor, pastor Jefferson, por favor, aleluia, Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a ideia de quando eu pedi para o Luiz falar sobre o senhorio de Cristo, que quando a gente conhece o Senhor que a gente serve, fica mais fácil obedecê-lo, não é verdade? Então, diante de toda essa explanação de quem é Jesus, do Senhor que Ele é, eu desafio você a obedecê-lo, porque na palavra dele diz, né, que se você ama a Ele, obedeça as suas palavras, não é isso? Então, o grande segredo da vida do cristão é ter entendimento de quem é o Senhor, quem é esse Senhor. Então, hoje foi dimensionado aqui o tamanho do nosso Deus, e agora fica muito mais fácil a servir e obedecer esse Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, viu? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa aula, por toda essa explanação, agradecer o privilégio de servir a esse Deus Criador, primogênito, que tem a primazia de todas as coisas. Você já imaginou que Ele, nessa manhã, pastor Rui, na hora que eu ajoelhei lá no meu sofá, esse Senhor tão grande, eu me sentia no colo dele, e eu falei isso, Senhor, que lugar gostoso, eu estou me sentindo no colo do Senhor, esse é o nosso Deus. Ele, embora seja esse Senhor gigante, Ele caminha conosco diariamente. Amém, meu irmão? Domingo hoje, às 18h30, nós temos aí o nosso primeiro culto da semana e o primeiro culto do mês, né? As primícias, né? Então venha hoje às 18h30 participar, vai ser mais uma noite de adoração e exaltação do nome do nosso Deus. Amém? Pastor José, o Senhor nos dá a bênção, ora pelo nosso domingo. A paz do Senhor. Rapidão. Eu tive livro mesmo, de estudo, de psicologia. Eram 3 volumes. Eu doei para uma moça que foi fazer psicologia, que estudou, né? E nos livros, no primeiro livro que fala sobre a infância, psicologia na infância, né? Fala sobre uma mãe, é muito conhecido esse fato, muito conhecido, de que a mulher tinha uma menininha, vamos dizer, de 2, 3 aninhos, semelhante a algumas que nós temos aqui na igreja. Ela ficou grávida. E ela foi no médico para fazer um aborto. Aí chegou lá, conversou com o médico, ele muito jeitoso, disse a ela assim: por que você não mata essa menininha aqui? Mulher, o que é isso que você está me falando? Essa daqui você já viu, já conheceu, já abraçou, já beijou,
você já sabe quem ela é. Essa que está no seu ventre, você não viu ainda. Então mata essa e deixa o outro bebê nascer. Aí você vai conhecer ele também, vai conhecer esse bebê, vai abraçar, vai beijar. Faz assim. E a mulher então desiste, né? Então, amados, é uma coisa muito séria. Eu penso que investir no aborto é investir na morte, não tenho dúvida disso. Uma pergunta: teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza disso? Pai, nós te louvamos por este dia e por esta aula tão abençoada e tão edificante para as nossas vidas. O Senhor não deixa dúvidas sobre o que o Senhor espera de nós, que é a nossa obediência ao teu senhorio. O Senhor foi vendido por 30 dinheiros, preço de um escravo. E o Senhor foi para o tronco e foi açoitado e arrastou o madeiro para nos comprar com o teu sangue. Hoje nós somos propriedade peculiar do Senhor. Por isso, Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos tirou sim do império das trevas. E hoje nós estamos seguros. Hoje nós temos segurança, porque nós estamos no reino da luz do teu grande Filho, do teu amor. Continua a nos guardar e nos abençoar. Que o nosso dia, a nossa semana seja maravilhosos, ó Pai, de bênçãos e de vitórias, porque nós amamos e obedecemos ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com as nossas vidas, a nossa família e toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.